Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu podcast Sai do Aluguel na Flórida. Eu sou a Jane Pietroni, corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos. E esse podcast é para você que quer sair do aluguel, para você que está pensando em comprar uma casa nova, ou até você que está fora do país, pode estar no Brasil, pode estar em Portugal, qualquer outro país que gostaria de investir aqui no ramo imobiliário, em casas aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, Jane Pietroni, corretora de imóveis, e hoje no nosso podcast eu tenho um episódio especial para investidores. Hoje eu vou estar falando como vender um imóvel e comprar outro sem pagar imposto na hora da venda, sem pagar imposto agora. Então, esse episódio nós vamos falar sobre um dos maiores segredos que nós temos aqui nos Estados Unidos para os investidores. Ele se chama 1031 Exchange. Eu vou falar em inglês, o termo mais comum que você vai escutar aí, 1031 Exchange, ok? Vou explicar para vocês nesse episódio o que é o 1031 Exchange, para que serve, para quem se aplica e quais são os benefícios de estar usando esse modelo de venda para que você não esteja pagando o imposto no seu investimento. Então, esse nosso assunto hoje é aquele que todo investidor precisa entender, mesmo que nunca tenha ouvido falar. É verdade, gente. Eu já tive muitos clientes que acabaram tendo uma casa que era considerada investimento e não sabiam deste benefício que você pode estar aproveitando. Então vamos lá. 1031 Exchange, vou chamar 1031, que é um modelo onde você pode estar trocando um investimento para um outro investimento sem ter que estar pagando aquele imposto sobre o lucro na venda, ok? Então é o seguinte, 1031 Exchange é um benefício onde você pode vender um imóvel e comprar outro sem precisar de pagar o imposto sobre o ganho de capital ali na hora da venda ou naquele ano fiscal, ok? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, avise todos os seus amigos investidores ou as pessoas que você sabe que gostam de investir em corretagem de imóveis, em casas, em prédios, que esse é um benefício muito interessante que você precisa estar sabendo. E para que você possa passar todo esse episódio para frente, olha lá, se você não tem ainda o app da Rádio Rally, vai lá no seu Android ou no seu iPhone, vai lá no App Store e procura Rádio Rally. Todos os meus episódios do Saia do Aluguel na Flórida vão estar lá dentro da lista de podcasts. Então, podcast Saia do Aluguel na Flórida, onde você pode ver todos os episódios e muito mais. Cada vez que nós estamos aqui, eu estou falando sobre um assunto específico, tá? Ou um conjunto de assuntos específicos. Então, eu dou um título. Então, esse título desse episódio vai estar chamando 1031 Exchange, 1031 Exchange, que serve para todo o investidor. Então, como vender um imóvel e comprar outro sem estar pagando imposto em cima do ganho, tá? Do ganho, do lucro que você está tendo na venda do imóvel, tá? Então, se você não sabe, você pode estar aprendendo essa informação agora, que é muito importante para você, tá? Onde você pode estar encontrando esse episódio no futuro. Então, Rádio Rally, todos os meios de comunicação da rádio e redes sociais, você encontra lá, Rádio Rally, ok? Facebook ou Instagram ou no YouTube. Então, o YouTube da rádio, Rádio Rally. E também você pode estar encontrando esse episódio no meu YouTube, que é Jane Pietroni 9584.
Então, vou repetir para você, Jane Pietroni 9584. Todos os meus episódios vão estar gravados ali e você pode estar encontrando com o título 1031 Exchange, que é para investidores, tá? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, vamos explicar para vocês certinho o que que é esse benefício, tá? Então, o que significa o 1031, troca do 1031 ou 1031 Exchange, tá? Dos maiores segredos que nós temos nesse mercado imobiliário, então presta atenção. É um benefício que o governo, que o leão, IRS, te dá. Esse benefício diz o seguinte: você pode vender um imóvel de investimento e comprar outro sem precisar de pagar imposto sobre o ganho de capital naquele momento. Você pode, a gente chama de rollover, você pode deixar para que esse ganho de capital seja pago lá na frente, tá? Mas presta atenção, existem regras muito específicas, e se você fazer da maneira errada, o IRS, que é o nosso leão americano, vai realmente estar te cobrando um imposto integral sobre esse ganho de capital, tá? Sobre o lucro, ok? Então, hoje eu vou estar te explicando de forma simples e prática o que que é esse 1031 Exchange, quem pode usar, quais são os prazos e as regras, e vou estar também ilustrando com exemplos reais, com números, para você entender o impacto disso no seu bolso, tá? Então, estamos sempre aqui para dar dicas para você, tanto como investidor americano ou como no mercado americano, digo assim, como investidor ou como comprador de primeira vez. Então, vamos lá. Como que você pode estar investindo, tá? Como que você pode estar, eh, usando todos esses benefícios que o mercado americano tem para você, dono de imóvel, para você investidor, onde você pode estar multiplicando o seu patrimônio com uma inteligência fiscal, gente. O leão americano, a gente fala, ele pode ser muito duro com você, mas se você souber usar as regras do leão, tem muitos benefícios fiscais. Tem como você multiplicar o seu patrimônio com uma inteligência fiscal onde você vai ser beneficiado lá na frente, você vai ser beneficiado com muita economia na hora de pagar os seus impostos, tá? Então, sem pormenora, vamos explicar o que que é esse 1031 Exchange. Vamos lá. O nome veio da seção 1031 do Código Tributário Americano. Então, por isso esse nome, 1031, tá? Então, 1031 Exchange é a seção onde está esse benefício no Código Tributário Americano. Então, e diz basicamente o seguinte, eu vou até ler aqui para você. Se você vender um imóvel de investimento e usar o dinheiro para comprar outro imóvel similar, você pode adiar o pagamento do imposto sobre o ganho de capital. Legal, não é? Ou seja, o governo entende que se você está tirando o dinheiro do mercado e está reinvestindo no mercado americano, ele vai permitir e vai deixar você adiar o seu imposto de ganho de capital lá para o final, ok? Mas atenção, gente, o 1031 só vale para imóveis de investimento, não vale para sua casa de residência principal, não vale para sua casa de férias, não vale para um imóvel de uso pessoal. Esse é um benefício para investidores. Então vamos lá. Quais são os móveis que se qualificam, tá? Casas, apartamentos de aluguel, propriedades comerciais, terrenos, imóveis multifamiliares, aqueles que a gente chama de duplex, triplex, fourplex, qualquer imóvel que tenha várias unidades, às vezes tem unidades de 5, 6, 8, 10 unidades em um prédio só, ok? Então, a gente chama de imóveis multifamiliares, tá? Então, resumo: o governo estimula esse investidor a continuar reinvestindo,
Então, o 1031 é um jeito legal de fazer isso sem perder o dinheiro de imposto, agora na hora que você vende um imóvel para adquirir outro. Então, vamos ver como é que funciona na prática, ok? Vamos entender certinho como é que funciona esse processo passo a passo. A passo um é a venda do seu imóvel atual, ok? Então, você está colocando esse imóvel para vender, tá? Às vezes tem vários motivos que você resolve colocar um imóvel de investimento para a venda. Às vezes o imóvel está dando muita, muita despesa, tá? Às vezes você teve um um inquilino que te deu muita dor de cabeça e você fala: "Não, não vou querer mais esse tipo de imóvel, eu quero partir para um outro tipo de imóvel onde eu posso trabalhar com inquilinos de outro nível, de pagamento", tá. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma casa, tá, que é uma casa que hoje em dia eu considero uma casa de Airbnb, 3 quartos, 2 banheiros, eu estou usando para Airbnb, tá. Essa casa resolveu agora dar muita despesa para mim, eu vou ter que trocar o telhado, o seguro, subiu muito, nós temos muitas reclamações de investidores quanto a seguro, tá, gente? O seguro está muito caro, então eu acho que eu vou trocar esse imóvel, não quero mais esse tipo de imóvel, não gostei de lidar com Airbnb, estou dando um exemplo. Eu quero comprar um duplex, ou eu quero comprar 2 apartamentos, eu quero trocar essa casa por outro imóvel de investimento. Então vamos entender bem as regras, tá? Quando a gente fala no 1031 exchange que você tem que trocar um imóvel A por um imóvel B similar, isso não significa que você tem que comprar, você tem que estar vendendo, por exemplo, se você está vendendo uma casa de 3 quartos e 2 banheiros, que você tem que comprar outra casa de 3 quartos e 2 banheiros. Não é isso que significa o similar. O similar significa na parte monetária e, claro, uma coisa com a outra coisa tem que continuar sendo o seu imóvel de investimento. Então, vamos dizer que você vende uma casa que é de uma família, 3 quartos, 2 banheiros, para você comprar um duplex. Você não pode estar morando num lado do duplex e alugar o outro, porque isso perde a qualificação de investimento, tá? Você pode estar vendendo uma casa, tá? E comprando uma outra casa de multifamília, porém ah, tem que ser tudo investimento, tem que alugar todos as unidades desse outro investimento, ok? Então, é assim que funciona a similaridade, tá? E tem outro fator também primordial que você tem que estar prestando atenção. O investimento tem que ser igual ou maior, ok? Igual ou maior, para você estar evitando de pagar o capital gains, o imposto sobre o lucro, tá? Então, se eu estou com um imóvel de 500.000, eu tenho que substituir para um outro imóvel de 500.000 para cima, tá? 500.000 para cima. Esse é o que nós chamamos de qualificação, tá? Dentro de um imóvel onde você troca um imóvel por isso a palavra troca, o exchange, significa de valor. O valor de 500, meu valor de investimento de 500.000 para um outro valor de investimento de 500.000, dando números práticos, tá? Então, do mesmo valor, tá? Então, você vai vender o seu imóvel, tá? Outra coisa muito importante, vamos dizer que eu estou vendendo esse imóvel. O dinheiro, ele não pode estar caindo na sua conta pessoal, ok? Ou até tua conta de empresa. Às vezes você tem um imóvel dentro de uma LLC, não pode estar caindo na sua conta, tá? Ele precisa ser guardado por um profissional chamado Qualified Intermediary. Esse intermediário qualificado, ok, é uma empresa autorizada onde ela vai segurar esse dinheiro até você estar comprando um outro imóvel. Então funciona da seguinte maneira: essa esse terceirizado vai estar com esse dinheiro na conta dele, tá? Esse intermediário qualificado e está vai passar da conta terceirizada para o title company onde você está comprando o seu próximo imóvel de investimento. Esse dinheiro não pode cair na sua conta. Caiu na sua conta, acabou, pagou imposto, tá? Então o dinheiro ele tem que ser
depositado nessa outra conta, mesmo que seja por um dia, gente. Às vezes a gente consegue casar a troca desse investimento para outro investimento e o closing é quase simultâneo. Se você não quiser pagar imposto, esse dinheiro tem que ir para essa conta terceirizada, para depois ir diretamente para a conta do cartório onde está sendo pago o próximo imóvel, mesmo que seja por um dia, ok? O segredo é, esse dinheiro não pode cair na sua conta. Caiu na sua conta, você recebeu o lucro, é cancelado automaticamente o benefício, tá? Então, dica de 1 milhão aqui, quando você for fazer isso, tem que ser feito da maneira correta. Precisa ter o que nós chamamos de intermediário qualificado para segurar esse teu dinheiro até a hora da próxima compra. Então, cobrimos aqui o primeiro passo, que é como fazer essa venda do imóvel onde vai ficar o dinheiro. Passo número 2 será a identificação do novo imóvel. Então, depois da venda, a regra é o seguinte: depois da venda, você tem 45 dias para identificar até 3 propriedades. Três propriedades que você pretende comprar. E você tem 180 dias no total para concluir a compra. Então, isso tira um pouco a pressão do investidor, porque às vezes o investidor quer ter certeza que o negócio, que a venda dele está fechando. Quantas vendas, principalmente propriedade comercial, né, ou as propriedades que são mistas, então mixed use, a gente fala, às vezes é uma loja embaixo, um apartamento em cima, tá? As propriedades que são consideradas comerciais, às vezes a venda cai, tá? Então, se você não quer como diz, se estressar com venda casada, que é muito complicado na hora de você fazer isso com o investimento, então é mais esse benefício te dá essa oportunidade de você procurar dentro de 45 dias, localizar 3 propriedades que você está disposta a comprar, tá? Então, tem 3 propriedades, você vai lá, tua opção número 1, você faz oferta e tenta comprar aquela. Se por um acaso deu errado, às vezes na inspeção deu ruim, não quero mais comprar isso daí, às vezes deu algum problema com a escritura do imóvel, o título, a gente chama, né? A pesquisa é para você que você tem que ter para saber se o imóvel está sendo entregue tudo certinho, sem despesa nenhuma, sem coisas que pode estar impedindo desse imóvel ser vendido. Então, tudo isso leva um tempinho. Então, você tem 45 dias para apontar 3 imóveis, tá? Então, se um não deu certo, já corre, faz oferta no outro. Não dá para fazer oferta nos 3 ao mesmo tempo, tá, gente? Tem gente que fala assim: posso fazer oferta nos 3 ao mesmo tempo? Não, você não pode estar correndo 3 negócios ao mesmo tempo, porque uma vez que o seu contrato é assinado, é um compromisso. Então, você não pode ter um compromisso para desistir do próximo compromisso. Não é um compromisso por vez, tá? Então, você vai lá, faz oferta, negocia, começa toda a parte de qualificação do imóvel, etc, tá? Então, um imóvel por vez, mas você tem 45 dias e você pode estar com 3 imóveis na reta, onde você, se não der certo esse, eu vou tentar fazer oferta nesse outro ou num outro. Então, enquanto não dá certo, o seu corretor sempre tem que estar procurando a próxima opção, tá? Procurando qual que é. Se isso aqui não deu certo, vamos substituir por qual imóvel. Então, você sempre tem que estar procurando que, se um não der certo, qual seria o próximo imóvel que você vai estar comprando, tá? Então, esse é crucial, você tá trabalhando com o seu corretor de imóveis por causa do tempo, ok? Então, cobrimos aqui passo 2, que é a identificação do próximo imóvel. O próximo passo é o valor e dívidas equivalentes. Então, é onde a gente está falando daquele fator principal, onde o novo imóvel precisa ter o valor igual ou maior do que o anterior, tá? E a dívida, inclusive o financiamento, também precisa ser igual ou maior. Então, vamos dar aqui um exemplo rápido para você. Temos uma casa de 500 mil dólares. Você está vendendo essa casa de 500 mil dólares, certo? Essa casa tinha uma hipoteca de 200 mil, beleza?
hipoteca de 200 mil. Então, o novo imóvel precisa ter pelo menos 500 mil em valor, tá? E você tem que fazer um novo financiamento ou fazer um financiamento de pelo menos 200 mil em financiamento. Entendeu como é que funciona a troca, tá? Então, no o próximo imóvel tem que custar pelo menos 500 mil, tem que ter pelo menos 200 mil de financiamento. Você pode financiar a mesma coisa que você financiou no primeiro, o restante tem que ser investido em dinheiro, tá? Então, você não coloca no seu bolso nada do lucro, entenderam? Então, se é 500 mil com 200 de financiamento, eu vou estar seguindo mais ou menos isso daí ou mais. Então, o que você pode estar comprando, tá? Você pode estar comprando um imóvel, por exemplo, de 600 mil, tá? O seu lucro desse imóvel, se você tinha 200 mil de financiamento, é 300 mil. Então, você pode estar fazendo 600 mil dólares de compra, pegar 300 mil dólares agora de financiamento e completar a diferença. Entenderam como é que funciona? Completar a diferença. Então, como que acontece? Gente, não esqueça, se sobrar algum dinheiro na venda, tá? Que você guarde para você, essa parte é chamado de BUT, tá? E você paga imposto sobre esse valor. Então, se você não quiser pagar imposto nenhum, tudo bem. Você vai ter que seguir a regra, sempre vai ter que ser o valor maior, tanto no financiamento como no valor do imóvel, ok? Se você falar, não, não quero, quero manter isso, ou não me importo de pagar a diferença, ou pagar imposto na diferença, tá? Vamos dizer que deu essa diferença de 100 mil dólares. Essa diferença de 100 mil dólares chama-se de BUT. E você vai pagar imposto em cima desse valor, desse lucro, ok? Então, paga imposto em cima do valor da diferença, ou você paga o imposto sobre o total se você não eleger essa propriedade em fazer a troca do 1031, ok? Então, vamos dar um outro exemplo prático para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Estamos falando que você comprou um imóvel em 2018, hoje por 300 mil, tá? Agora, em 2025, você está vendendo por 500 mil, tá? 200 mil, 500 mil. Se você vender normalmente, o lucro seria de 200 mil, certo? 300, 500, teu lucro é de 200 mil. Você estaria pagando, tá? Se você não fizer o 1031 Exchange, uma venda normal, tá? Você paga entre 15% a 20% de imposto, que é o imposto de capital gains, o imposto em cima do seu lucro. Então, em torno de 30 a 40 mil dólares é o imposto que você tem que pagar diretamente para o governo, tá? Esse é o imposto. Agora, se você for, nesse cenário, fazer uma troca de investimentos, você vai fazer o 1031 Exchange. Você não precisa pagar esses 30 a 40 mil dólares agora. Você vai reinvestir os 500 mil inteiros, tá? Você vendeu por 500 mil, então você vai reinvestir os 500 mil. Então, você vai reinvestir esses 500 mil inteiros num novo imóvel, tá? E o imposto fica lá esperando. Não vai ser pago agora. Vai ser pago uma vez que você for vender esse próximo imóvel, uma vez que você vender esse próximo investimento, aí sim você pagaria o imposto. Você vai empurrando para frente o pagamento do imposto. E assim que funciona. Você empurra para frente o pagamento do imposto. Então, qual que seria o resultado? O resultado é que você vai ter mais dinheiro investido. Esses 30 mil, 40 mil dólares, você está se reinvestindo, em vez de você pagar para o governo, você está usando esses 30, 40 mil dólares no seu investimento, tá? E o seu patrimônio, assim, vai estar crescendo mais rápido. Então, o primeiro investimento que você comprou lá foi um investimentinho de 300 mil em 2018, certo? 300 mil. Agora, em 2025, você está fazendo um investimento de 500 mil. Então, você já trocou de
300 mil para 500 mil. E você pode continuar fazendo isso e empurrando esse imposto lá para frente e trocando um imóvel de um para outro, tá? Melhor de tudo isso, gente, é que ajuda a crescer o seu patrimônio e não há limite de quantas vezes você pode fazer isso. Então, você pode estar repetindo esse 1031 várias vezes, comprando, vendendo, reinvestindo e sempre adiando o imposto legalmente lá para frente, tá? Agora a pergunta de ouro: o que acontece no final? Qual é o final? Então vamos lá? Muita gente está me perguntando: gente, Jane, mas eu nunca vou ter que pagar imposto? Qual é o dia que eu vou ter que pagar esse imposto, tá? Um dia, ou você vai perguntar, mais um dia eu vou ter que pagar imposto, certo? Então vamos lá. Sim, tecnicamente sim, mas apenas quando você vender e não reinvestir. Agora tem um detalhe muito importante. E se o investidor falece? Ok? Os herdeiros recebem o imóvel com o valor atualizado de mercado e o imposto de todo o ganho acumulado é apagado. Lindo isso, gente. Apagado. Os seus herdeiros não têm que pagar o imposto de lucro. Por que eles não têm que pagar o imposto? Porque o imposto não é deles, era teu. E se se a pessoa faleceu, né? No caso, você não existe mais, os seus herdeiros não é responsável sobre o imposto de lucro que você teve um dia. Não é lindo isso, gente? Olha só, benefícios fiscais para que você possa crescer o seu patrimônio e deixar um legado muito maior para os seus herdeiros. Então, vamos lá. Qual é essa estratégia de crescimento, tá? 1031, que é uma ferramenta de planejamento sucessório, onde você acumula o patrimônio, adia os impostos e ainda pode estar transferindo o legado para a próxima geração sem a carga tributária. Lindo. Esse é, em resumo, o 1031, a troca do 1031, 1031 Exchange. Use esse benefício, gente, é muito legal para que você tenha vários investimentos e consiga aumentar o seu patrimônio. É literalmente fazer o teu dinheiro trabalhar para a sua família e não para o leão, não para pagar imposto, tá? Então vamos lá, refazendo aí todas as dicas, vamos falar agora dos cuidados que nós temos que ter com um investimento, com uma troca de investimento desse, tá bom? Vamos lá. Cuidados importantes. Primeiro, o 1031 só vale para imóveis de investimento, nunca para sua casa pessoal. Então, se alguém falar assim, não, você pode não pagar imposto na sua casa pessoal, quantas vezes você vende? Não, gente, isso aqui não é para casa pessoal. E, aliás, sua casa pessoal tem os seus próprios benefícios, tá? Eu posso falar isso num próximo episódio dos benefícios fiscais de quando você compra uma casa, um imóvel, ok? Então, o 1031 é só para investimento. 2, você precisa de um intermediário qualificado, tá? Porque sem ele o IRS ele não aceita, tá? Não pode cair um centavo na sua conta. Então tem que cair nessa conta terceirizada, dessa conta terceirizada vai para a compra do próximo imóvel, ok? 3, e esse é o mais difícil e o mais importante, gente, respeite os prazos. Então, 45 dias para identificar até 3 propriedades e 180 dias para fechar a sua próxima compra, tá? Então, 45 dias para identificar, 180 dias para fechar, ok? O último ponto importante, o meu ponto número 4, planeje antes de vender, tá? Já combine com o seu corretor, com o seu contador, com o intermediário, ok? O seu corretor tem condições de te indicar todos esses profissionais se você já não os tem, ok? Então, por exemplo, Jane, eu não tenho um intermediário qualificado. Você arruma um para mim? Sim, eu posso te orientar
a achar um intermediário qualificado para te ajudar nessa transação. Isso faz parte aí das nossas indicações do nosso trabalho, tá? Então lembre-se, gente, cada detalhe conta. Agora, cerejinha do bolo para vocês aí que estão eh, morando em outros estados. Olha só que lindo. O 1031, o 1031 Exchange, pode ser feito de um estado para o outro. Então, vamos dizer que você tem aí uma casa lá em Boston, multifamília, e você quer vender essa casa e comprar uma outra casa aqui na Flórida, no Sunny Flórida, tá? Você pode estar vendendo essa tua casa lá em Boston e vir comprar uma casa aqui. Ah, Jane, mas eu queria comprar uma casa de uma família aqui para mim passar as férias. Opa, vamos lá. Lembra das regrinhas? Tem que ser um uma casa onde não seja sua residência primária. Então, o que que você vai fazer se você comprar uma casa de uma família aqui na Flórida? Você vai alugar ela no Airbnb, ou você tem que alugar ela por 6 meses e um dia, pelo menos, para ela ser considerada uma propriedade comercial de investimento. O resto dos outros dias, se você quiser estar morando nela, você pode. Olha que lindo! Tá? Então, ela tem que ser qualificada como comercial, você não pode estar morando, não pode ser sua, segunda residência. Então tenha certeza que você qualifique a casa, tá? E você trabalhe como ela comercialmente. No Airbnb é uma ótima opção, tá? Ou você, no Airbnb você pode ter essa casa, você pode separar, os meses ou as semanas que você quer vir passar na Flórida eh, como férias e deixar o resto do calendário aberto para estar trabalhando no Airbnb. É uma excelente opção para você estar investindo numa casa onde você pode aproveitar, passar as suas férias e continuar ela como um investimento, tá? Você pode estar comprando uma casa multifamília aqui, um duplex, um triplex, um fourplex. Existem casas de várias famílias. Logo aqui em Coral Springs mesmo, nós temos muitos predinhos de 8 unidades. Você pode estar substituindo uma casa de multifamília lá, por exemplo, em Boston, para comprar uma coisa aqui. E dependendo do estado, gente, uma propriedade que você vende nesses estados que são bem caros, que eu estou falando, por exemplo, Boston, como Nova York, Nova Jersey, até Connecticut, são estados que os imóveis são muito mais caros. Então, às vezes, você tem uma casa de 2 famílias lá, uma casa de 3 famílias, e aqui você pode estar convertendo num income muito maior, tendo mais unidades no seu investimento e fazer um retorno no seu investimento muito mais inteligente do que num estado onde os impostos são caríssimos, ok? O IPTU é super caro, aqui nós temos benefícios na parte de imposto predial e também na parte de valorização, porque uma casa, às vezes, lá em Boston, que você vende, que hoje está custando, por exemplo, 800.000, o que você consegue comprar com 800.000 em Boston, o que você consegue comprar com 800.000 aqui na Flórida. Então, você quer dar uma assuntada, uma verificada nesse toma lá da cá, né? Na comparação entre um estado e outro, entre em contato comigo, entre em contato se eu posso estar servindo aqui na nossa área, que eu sirvo Palm Beach County e Broward County, eu posso estar te ajudando a localizar essa troca de investimento em outro estado para aqui, a Flórida, onde você pode estar ganhando mais dinheiro, mais retorno no seu investimento, nesse investimento. Eu já trabalhei com muitas investidores, onde a gente analisa a carteira de investimentos que ele tem, então as propriedades, quanto que dá retorno no investimento, e a gente pode estar sugerindo a troca desses investimentos aqui na nossa área
por investimentos mais lucrativos. Então, se você tem interesse em que a gente possa fazer uma análise da sua carteira de investimentos, entre em contato com a gente, que a gente pode fazer toda a análise e podemos sugerir essa troca de investimentos para investimentos mais lucrativos aqui na nossa área e na ensolarada Flórida. Então, para recapitular, gente, então, benefício do 1031 Exchange é uma ferramenta onde permite adiar o imposto sobre o lucro da venda de um imóvel de investimento, mantendo seu capital rendendo e crescendo, tá? Assim, os investidores constroem riqueza nos Estados Unidos, reinvestindo e trocando e multiplicando. E eu posso estar te ajudando com isso, é só entrar em contato, ok? Então, fim das contas, o que a gente pode estar falando para você é que o investimento certo não é só aquele que dá lucro, gente. É o que é feito com estratégia, planejamento e tranquilidade. Então, eu sou a Jane Penetone, corretora de imóveis e mentora de novos investidores. E esse foi mais um episódio do Saia do Aluguel na Flórida, onde hoje nós estamos falando puramente de investidores e investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, me siga no Instagram, Saia do Aluguel na Flórida. Me procura no YouTube, Jane Petrone 9584 e lembre-se, sonhar é só o primeiro passo, mas planejar é o que transforma o sonho em realidade. Muito obrigada por ter assistido esse episódio e até a próxima. Beijo no coração.